A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e ouvintes. Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Sueli, da cidade do Rio de Janeiro. Eu venho aqui relatar o meu testemunho daquilo que Deus fez comigo no dia 25 de janeiro de 2022. Glória a Deus. Uma semana mais ou menos atrás, eu fui diagnosticada com o vírus da Covid. E como os irmãos já sabem, esse vírus ele acaba muito com as nossas forças, tira o nosso ânimo, nosso apetite, tira a nossa imunidade. Ele vem para matar mesmo a pessoa. Mas Deus foi tão misericordioso que eu não precisei ficar internada. Mas o inimigo lutou de uma tal maneira. Mas a vitória foi minha em nome de Jesus. Mas antes eu quero deixar o versículo no Salmo 23, capítulo 23, versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se você que vai ouvir esse testemunho, você está com essa mesma enfermidade, creia que Deus, a última palavra do Senhor. Essa enfermidade trouxe muitas sequelas para o meu corpo, inclusive sequelas psicológicas, chamado ansiedade. Só que essa ansiedade, ela não veio com uma ansiedade normal, comum, que todos os brasileiros têm. Ela veio com uma ansiedade muito além do normal, sobrenatural, maligna, colocando medo, desespero, ao ponto que eu pensei que eu não ia ficar curada, que eu não ia melhorar, que eu não ia ficar boa. Mas no dia 25 de janeiro, eu ainda me tratando, me cuidando, tomando os remédios em casa, não precisei, graças a Deus, ficar internada, porque eu não tive falta de ar. Mas o médico me mandou ficar em casa, tomando os remédios direitinho, e eu fui fazer o que ele fez, que ele mandou. Só que o remédio que ele passou para mim atacou a gastrite. E os irmãos sabem que a gastrite, ela mexe com o corpo inteiro, porque a pessoa não come, o fígado é agredido, perde totalmente o apetite pela comida. E aconteceu que essa ansiedade, ela desencadeou uma ansiedade muito violenta no meu corpo, ao ponto que eu comecei a sentir muita dormência no meu braço, um formigamento muito forte, uma dor nas minhas costas. E os meus batimentos acelerados, eu pensei que eu ia infartar, pensei que eu ia morrer. Eu tinha tomado alguns remédios, mas os remédios não estavam resolvendo, porque estava muito forte. Irmãos, eu quero dizer para você, creia no Senhor Jesus, que às vezes mesmo você estando num leito de dor, doente, talvez você pode achar que, meu Deus, tem tantos dias, porque eu pensava assim, meu Deus, tem tantos dias que eu estou assim. Muitas pessoas estão orando por mim. E por que a cura não vem? Muitas das vezes a gente pensa que estamos até em algum pecado grave com Deus, porque Deus não quer curar. E muitas das vezes não é isso que o Senhor está querendo nos mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia 25 de janeiro eu comecei a passar muito mal. Já estava passando mal alguns dias antes. Estava passando muito mal, formigamento muito violento no braço. Eu pensei em pedir ao meu esposo ou alguém para me levar no hospital, porque eu estava me sentindo muito mal, aquela sensação de morte. Parecia que a morte estava vindo ao meu encontro. Senti um medo muito grande, uma opressão maligna, violenta sobre a minha vida. Aí
eu pensei assim, veio aquele pensamento na minha mente, porque eu não conseguia orar, estava com muita fraqueza no corpo. Eu deitei na minha cama, deitada mesmo, veio na minha mente aquele pensamento. Eu vou procurar alguém que está no YouTube, online, fazendo alguma oração ao vivo, daqueles canais de doutrina, que eu gosto muito de acompanhar. E Deus foi tão assim maravilhoso, que quando eu abri o canal do YouTube, a irmã Cícera estava orando numa live. E eu senti de entrar naquele momento, naquela live, e pedi ela que ela orasse pela minha vida naquele momento, porque eu estava passando por uma angústia, estava passando muito mal. Só Deus sabia o que eu estava passando, eu não tinha contado para ninguém que eu estava sentindo naquele momento. E ela, com toda a humildade no seu coração, prontamente ela fez a oração por mim e por todos aqueles que estavam orando com ela naquele momento. Irmãos, eu deitada na minha cama, eu senti uma opressão muito grande, o espírito da morte estava vindo me buscar. Mas a irmã orou, repreendendo, uma serva de Deus orou, clamou, expulsou o espírito da morte, expulsou aquele mal. E quando aquela oração terminou, eu senti um alívio muito grande, um peso muito grande, como se tivesse tirado um peso dos meus ombros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, o que eu aprendi nisso daí? Quando a live se encerrou, que terminou a oração, eu fiquei quietinha meditando de tudo aquilo que eu estava passando. E aqui na minha casa, eu mexo com costura. Irmãos. E eu fiquei olhando os meus tecidos parados e eu fiquei pensando, meu Deus, a minha vida parou. Eu não consegui fazer mais nada, eu não consegui costurar mais nada do que eu fazia antes. E prontamente veio aquele pensamento na minha mente, tá vendo? Quanto tempo você tinha? Você dedicou tanto tempo para você e você se esqueceu de fazer aquilo que Deus te mandou. Na mesma hora eu senti a repreensão do Senhor, porque eu tinha me esquecido que há mais ou menos quase 4 meses atrás Deus tinha me dado um sonho. E a voz do Senhor Jesus falava naquele sonho que era para mim ir para a rua evangelizar. Usou até uma serva de Deus que veio na minha casa há mais ou menos uns 20 dias atrás. Ela pediu para usar o meu banheiro. E quando ela entrou na minha casa, ela usou o meu banheiro e ela olhou para mim e disse, minha irmã, ela fez vamos fazer uma oração. Eu pedi, irmã, ora por mim, faz uma oração por mim. Aleluia, Jesus. E naquela oração Deus revelou para a irmã que Deus estava querendo que eu fosse visitar, que eu fosse fazer visita, mais uma vez confirmando o sonho que Deus tinha falado comigo. Mas eu me acomodei. Irmão, se Deus mandar você fazer algo, não deixa para amanhã, não deixa para um mês, não deixa para um ano depois, porque Ele vai cobrar. Alabassurianda, faz aquilo que a voz do Senhor Jesus mandar você fazer, porque Deus permitiu essa doença entrar no meu corpo para mim ver quanto tempo eu dedicava para mim, para as coisas materiais, e não tinha dado ouvido à voz do Senhor. Irmãos, é necessário a gente obedecer quando o Senhor manda. Eu entendi que Deus não ia deixar o diabo me matar, mas Ele deixou a situação acontecer para que a gente venha entender que quando Deus manda, Ele requer que a gente nos dediquemos mais a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você que está ouvindo esse testemunho, Deus tem te mandado você pregar a palavra, não importa se a pessoa não está gostando do que você está falando, pregue a palavra. Deixa Jesus te usar, deixa Jesus usar os teus lábios.
Se você estiver sentindo de Deus ir para a rua, pegar um folheto, pregar a palavra para as pessoas que estão na barraca, estão na esquina, estão no baile, estão no morro, estão no tráfico, estão na prostituição, vai. Faz a obra de Deus, porque Jesus está voltando. O tempo é breve, meus irmãos. Hoje você está com saúde. Eu pensava assim, eu achava que eu não ia ficar doente. Eu não me preocupei. Mas quando eu caí numa cama doente, eu fiquei pensando, meu Deus, a nossa vida não tem... Ela é como uma folha. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está mais. Eu posso deitar na minha cama e não amanhecer viva. E a obra de Deus, Deus vai cobrar naquele grande dia. Por que que Ele mandou? Ele mandou a gente pregar a palavra, a gente não foi, a gente não fez, a gente botamos dificuldade, irmão, não bota dificuldade para fazer a obra de Deus. Porque quando você faz a obra de Deus, Deus trabalha ao teu favor, Deus abre porta para você. Se você estiver desempregado, Deus abre porta, porque você está trabalhando para o reino do Senhor. Se você estiver trabalhando para Ele, você estiver doente, Ele vai te curar. É uma troca, o que a gente faz para o reino de Deus, haverá um galardão. Então eu senti que isso que aconteceu na minha vida, no dia 25 de janeiro, foi a cobrança do Senhor. Precisamos ser obedientes ao Mestre, a Cristo. Jesus está voltando. Precisamos buscar as almas que estão sofrendo e perdidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor falava, não te preocupe com aqueles que estão dentro da igreja e não querem compromisso comigo. Se preocupe com aquelas almas que estão na rua, estão lá fora morrendo, sem me conhecer. Vá para as ruas, pregue a palavra, fale do amor do Senhor, fale do meu amor para eles. Então, se Deus mandar você fazer algo na obra dele, faça. Não tenha mais. Porque se Deus mandou, Ele garante. Alabassuri andar. Ele garante que Ele vai estar contigo, Ele vai te usar. O diabo pode até se levantar, mas Deus vai estar contigo. Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Que esse testemunho venha aumentar a fé de muitas pessoas que ouvem a voz do Senhor, mas são negligentes, deixam para depois e nunca fazem a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus.